Em outro vídeo aqui do Poder 360 Explica, a gente falou sobre o sistema proporcional de eleição, aquele que é usado para escolher vereadores, deputados estaduais, deputados federais e deputados distritais, aqui no caso de Brasília. Esse sistema tem algumas críticas, inclusive por causa da representação exagerada de alguns partidos e às vezes a distorção que acontece na distribuição das cadeiras. Por isso, algumas pessoas propõem o voto distrital, outras o voto distrital misto. É sobre esses sistemas que a gente vai falar hoje. Vamos começar falando sobre o sistema distrital puro. O sistema distrital puro é usado em países como os Estados Unidos, por exemplo. Por ele, o que acontece é a divisão do território no número exato de cadeiras que têm que ser preenchidas. Então vamos pensar de novo no exemplo do Distrito Federal. Aqui, os eleitores escolhem 8 deputados que vão ocupar 8 cadeiras na Câmara Federal. Pelo sistema proporcional, cada eleitor escolhe aquele deputado que quer, independentemente da região onde vive no Distrito Federal. E aí, pela regra que a gente explicou no outro vídeo, são escolhidos os 8 deputados. Pelo sistema distrital, o que aconteceria seria o seguinte: a autoridade eleitoral, que no caso do Brasil é a Justiça, é o Judiciário, faz uma divisão do território no número exato de cadeiras que têm que ser preenchidas. Então, imaginando aqui o Distrito Federal, que é um quadradinho, é mais fácil até de ver, faríamos ali ou 8 pedaços iguais, ou então, que é mais óbvio, uma divisão que levasse em conta a população e tivesse dentro de cada área um número equivalente de eleitores. Aí, dentro de cada um desses distritos, o que acontece é uma eleição majoritária, ou seja, tem os candidatos, os eleitores votam naquele de sua preferência e é eleito aquele que tem a maioria dos votos. Podemos até pensar num segundo turno, como não existe no Brasil, a regra pode ser desenvolvida depois. Mas o candidato eleito é aquele, o indivíduo que teve mais votos. Então, o Distrito Federal tem 8 distritos, elege 8 deputados. No caso do Brasil, no caso da Câmara dos Deputados, o estado que tem mais cadeiras é São Paulo. São Paulo tem direito a 70 cadeiras. Então, o estado de São Paulo seria dividido em 70 distritos, dentro dos quais haveria candidatos. E aí os eleitores escolheriam uma pessoa e aquele mais votado é que ocuparia essa cadeira. Qual é o problema do voto distrital puro? O problema é que ele é ruim para representar o todo da sociedade. Em que sentido? A gente tem os distritos e normalmente quem recebe mais votos é uma pessoa mais conhecida, um político mais cacifado, alguém que já tem, faz parte de um establishment político, não é? Seria mais ou menos como se os distritos tivessem todos eles candidatos a prefeitos ou a presidentes. Então, aquele que tem a maioria dos votos normalmente é uma pessoa mais ligada ao que a maioria prefere e as minorias que ficam dentro de cada um dos distritos acabam sendo sempre minorias e nunca conseguem eleger um representante. Isso não acontece no sistema proporcional, em que, por exemplo, toda uma população minoritária de um estado consegue eleger um representante ao menos para ocupar uma cadeira, porque os votos são todos somados para aquela ideia. Para resolver esse problema, mas manter também a proximidade entre o eleitor e o representante, que é característica do sistema distrital, há uma proposta, inclusive aqui no Brasil, de criação do sistema distrital misto. E como é que funciona esse sistema? Por esse sistema, a gente pega o número de cadeiras que a gente precisa ocupar e divide por 2. Metade vai ser ocupada pelo sistema proporcional, aquele que eu expliquei em outro vídeo. E a outra metade vai ser ocupada pelo sistema distrital puro, que eu acabei de falar. Então, no caso do Distrito Federal, são 8 cadeiras. Em vez de a gente ter 8 distritos, a gente vai ter 4 distritos. Cada um desses 4 distritos vai fazer uma eleição para escolher um deputado representando essa população. Essa eleição vai ser majoritária e vai ser escolhido aquele candidato que tiver o maior número de votos. Mas o eleitor na urna vai ter que votar 2 vezes para deputado federal. Uma vez pelo seu distrito e a outra vez pelo sistema proporcional, pelo Distrito Federal todo. Nessa vez, ele não vai escolher uma pessoa, ele vai escolher um partido. A proposta que está tramitando aqui no Brasil, que recentemente passou pelo Senado em 2017, ela estabelece que o partido é quem vai fazer a lista dos candidatos. Ou seja, eu vou votar no partido A e todos os que votarem no partido A estarão de acordo com o número de votos que ele receber, ele vai preencher determinado número de cadeiras a partir de uma lista pré-estabelecida. Ou seja, já saberemos quem é o primeiro colocado, quem é o segundo colocado, quem é o terceiro colocado. O eleitor não vai poder ter a chance
de escolher quem é aquele dentre os candidatos desse sistema proporcional dentro do sistema distrital misto que vão ser eleitos para a Câmara. Esse sistema, ele tenta conciliar o melhor mundo dos dois sistemas, o distrital puro e o proporcional. Do distrital, porque ele vai ter um representante dentro do legislativo que ele vai ter certeza que foi eleito pelo seu distrito. Ele vai conseguir cobrar de maneira mais eficiente e até acompanhar o trabalho desse parlamentar de uma maneira mais eficiente. Por outro lado, a gente consegue dar voz a minorias que existam dentro desse território, fazendo a votação proporcional para ocupar a outra metade das cadeiras dessa casa legislativa. Então esse é o sistema distrital misto que chegou a tramitar aqui no Brasil numa mini-reforma eleitoral em 2017, mas acabou parando no Senado, não foi aprovado pela Câmara.